Vamos agora para a nossa aula de história, tá? Na nossa aula de história hoje, nós vamos ter dois assuntos, tá certo? Que tem aí tudo a ver um com o outro, tá bom? O nosso primeiro assunto será as primeiras expedições. O livro de história aí está na página 92, tá bom? Vamos lá. Como aconteceu as primeiras expedições? Como foi que aconteceu esses primeiros povoamentos? Expedições quer dizer, tá, pessoal? Navegação de um lugar para outro, ok? Então, as primeiras expedições aconteceram nos 30 primeiros anos após a chegada dos portugueses. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil ele só começou a ser povoado 30 anos depois, que foi justamente quando as pessoas queriam também ocupar aqui o Brasil. E aí o rei de Portugal disse: não, peraí, não dá para ocupar o Brasil, não dá para dividir as minhas terras contra a pessoa. Então vamos começar a povoar, porque povoando ninguém chega, tá? Lembra disso? Então, essas primeiras expedições começaram a acontecer nesses 30 primeiros anos, tá? Os portugueses chegaram, mas só depois de 30 anos foi que aconteceu as primeiras expedições, justamente para povoar os territórios e ninguém invadir, ok? Portugal começou a perder dinheiro, exatamente. Portugal começou aí a perder dinheiro, porque as pessoas começaram a invadir, e aquela terra não estava mais pertencendo a Portugal, já estava pertencendo a outra pessoa. Então Portugal estava perdendo dinheiro. Então por esse motivo, esse foi aí o grande motivo também das primeiras expedições acontecerem, tá? Portugal queria continuar lucrando, tá? Então a coroa começou a mandar expedições com objetivos de identificar riquezas chamadas de expedição exploradoras. Portugal começou a perder dinheiro, então ele começou a povoar as terras. Mas ele também pensou, eu vou mandar aí pessoas para explorar em outros lugares, porque assim como eu estou perdendo dinheiro aqui, eu consigo também lucrar em outro lugar. Então aí foi que ele criou a expedição exploradora, ou seja, iriam vários navios para outra localidade para explorar aquele local, no sentido aí de obter riqueza para a coroa portuguesa, tá bom? E aí o que acontece? Portugal fez essa expedição exploradora para extrair riquezas. Portugal começou a perder dinheiro. As pessoas começaram a invadir, ele começou a perder as terras. Então o que foi que Portugal fez? Expedição guarda-costas. Ele criou uma expedição para explorar terras, mas ele também criou uma expedição guarda-costas. Exatamente, guarda-costas. Não dá aí uma sensação, uma intenção de proteger. Exatamente. Foi isso que o rei de Portugal fez. Ele pegou essa expedição de guarda-costas e colocou em várias áreas do Brasil para proteger as terras brasileiras, para que ninguém conseguisse aí adentrar as terras brasileiras. Então as primeiras expedições aconteceram justamente por conta de lucro para a coroa portuguesa, tá? Portugal queria dinheiro e não queria que ninguém invadisse as terras do Brasil, porque o Brasil estava dando um lucro para ele. Então por isso que aconteceu as primeiras expedições, tá certo? Por que foi que Portugal estava tão preocupado em continuar aí com o Brasil? O pau-brasil. O pau-brasil era uma das riquezas mais impressionantes que tinha aqui na terra brasileira e Portugal não queria perder isso. Com isso, nós começamos então o ciclo do pau-brasil. Como foi que o pau-brasil ele foi aí descoberto? Porque ele era tão importante, tá? Esse assunto está aí na página 99 do livro de história de vocês. Vamos lá entender? Por que o pau-brasil era tão importante? Por que Portugal queria tanto o pau-brasil a ponto de não querer que ninguém invadisse as terras brasileiras? E por isso ele começou a fazer as primeiras expedições. Por quê? Primeiro porque a primeira riqueza do Brasil a ser explorada foi a árvore do pau-brasil, tá? A primeira riqueza que Portugal encontrou nas terras brasileiras foi o pau-brasil. Por quê? Ela era utilizada em diversas situações. O pau-brasil, tá, pessoal? Ele tem aí uma tinta extraída dele, uma tinta vermelha, tá? O pau-brasil, ele produz no seu caule uma tinta vermelha. Por isso o nome pau-brasil. Brasil vem aí de brasa, tá? Brasil. De brasa, porque o vermelho dele parecia a cor de uma brasa. Então, a maior riqueza utilizada era aí o pau-brasil, porque ele servia para diversas coisas, tá? Então, a exploração dessa árvore era feita pelos indígenas. Outra preocupação da coroa portuguesa. Por quê?
Porque os indígenas, quando a coroa portuguesa chegou aqui, os indígenas eram bastante inocentes. Então eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, encaravam os portugueses como amigo, tá? Mas se outras pessoas começassem a chegar, iam fazer o quê? Também começar a criar esse vínculo com os indígenas. E criando esse vínculo com os indígenas, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, ia perder aí o escambo. O que é o escambo? Era o jeito que esse pau-brasil era recolhido. Primeiro que o pau-brasil ele era recolhido pelos indígenas, porque os indígenas conheciam a área, não é isso? Os portugueses tinham acabado de chegar aqui no Brasil, não sabia onde encontrar pau-brasil, então os índios sabiam. Então, como era que eles faziam para que os índios pegassem essas árvores para eles? Eles faziam aí o escambo. O escambo, tá, pessoal? São troca de favores, tá? Então, o português fazia assim, ó. Índio, se tu cortar aquela árvore pra mim, eu te dou isso aqui, ó. E aí ele mostra um espelho ao indígena. O indígena fica maravilhado. Ele não tem espelho na aldeia não tem espelho. A única coisa que reflete ele é a água dos rios. E aí, de repente, ele vê um espelho na sua mão, onde ele consegue lhe ver. Então, ele fica maravilhado. Cortar um pau-brasil, onde tem vários onde ele está, não vai fazer diferença. Então, ele vai lá e corta para ganhar aquele espelho. E aí, da próxima vez, ele faz, índio, se tu cortar o pau-brasil, eu te dou isso aqui, ó. E aí, ele mostra uma ferramenta que vai favorecer muito na hora de cortar os pés de mandioca, na hora de produzir aí os alimentos que eles produziam, ia favorecer, eles não tinham aquilo. Então, o que acontece? Cortava o pau-brasil, entregava aos portugueses, os portugueses davam em troca esse favor, tá? Então, escambo era justamente isso. O índio fazia um favor para o português, que era justamente cortar o pau-brasil, e o português dava ao índio em troca um objeto, tá? Então, a obtenção do pau-brasil era feita por meio de escambo, tá? Não esquece mais, escambo, troca de favores, tá bom? Então, o pau-brasil era importante porque ele era aí um lucro bastante beneficente para o rei de Portugal, tá? Então, observa como um assunto que te explicou anteriormente tem tudo a ver com o ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil se iniciou e Portugal começou a render lucro. Por conta disso, ele não queria que as pessoas invadissem o território do Brasil e também pegassem esse lucro dele. Então, ele começou a fazer as primeiras expedições. Ou seja, depois de 30 anos que o Portugal descobriu o Brasil, ele começou a trazer pessoas para cá para povoar essa área e ninguém invadir. Ok? Legal, né? Observaram como tudo na história se encaixa, como tudo faz sentido, né? Isso? Exato. Responde aí as atividades que tia vai colocar, tá? Um beijo. Até amanhã.